Fala galera, oficialmente estamos aqui no nosso segundo dia na casa e hoje a gente vai começar aqui no segundo andar. Então, o pessoal da água, eles vieram aqui e colocaram lá embaixo, qual é o nome daquilo, amor? O registro. E aí quando a gente ligou, a gente viu que a cozinha inundou, né? Então, gente, o que aconteceu? Tá vendo que tá tudo alagoado aqui? Aquela mangueirinha ali, ela tava aberta. Então, quando a gente ligou o registro de água ali embaixo, caiu, molhou a água tudo. Aí molhou tudo aqui, tá vendo? Tá até lá, ó, aqui tá molhado também. Molhou tudo. Vamos ver agora. Ó. Deixa eu ver onde tá vazando. Desliga! Vazou tudo, né? Amor, todos os canos estão vazando. Sem exceção. Então a gente tentou ali consertar, vou até mostrar o videozinho pra vocês, mas a gente não vai conseguir ver. A gente queria ver se todos os canos estavam funcionando, né? Estavam funcionais. A gente não vai conseguir ver porque a gente não conseguiu travar a água ali pra gente conseguir ver os outros canos. E ele vai começar a tirar o rodapé daqui e a gente vai lixar aqui também o que for necessário, né? E é isso. Vamos que vamos. Tem muita coisa pra fazer hoje. E já tá tarde. Enquanto tá rolando o vídeo, e enfim, vocês vão ver o que a gente estava fazendo. Basicamente, o nosso objetivo era tirar esse rodapé, pelo menos no Brasil a gente chama isso de rodapé, porque o rodapé tava muito ruim, ele tava bem quebradiço. Então, tinha algumas partes que estavam praticamente soltas da parede, tinha outras que o pozinho, que é tipo a madeira meio que se desfazendo mesmo, já tava uma situação bem ruim. Então, a gente achou melhor retirar, colocar outro, até porque isso não é muito caro. Eu espero, né? Eu comecei a lixar a parede porque a gente só tinha um martelo. Então, vocês podem ver que eu vou estar lixando a parede porque na próxima semana a gente já quer passar o primário na parede. Então, o Yuri estava tirando o rodapé, mas depois a gente tenta sempre revezar. Porque aqui é assim, meus amores, eu não fico lá observando, não. A gente pega e a gente vai para rodo também. Observação, galera, a gente não sabe fazer as coisas. A gente é realmente muito amador no processo. Então, se você tiver alguma sugestão aí ou tá vendo esse vídeo para aprender a fazer, não se espelhe na gente, tá? A gente são os dois amadores aprendendo a fazer tudo. E uma coisa bem legal é que, cara, eu nunca tinha feito isso na minha vida. Então, foi a primeira vez. Então, se você tá querendo fazer isso na sua casa, pode fazer, não é muito difícil. Quando o vídeo estiver no ângulo melhor, eu vou até explicar como é que eu fiz. Mas uma coisa bem legal é que enquanto eu ia fazendo isso, a gente encontrou várias moedinhas, olha, tá vendo? Tava até dando uma moedinha pro Yuri. Provavelmente são moedinhas que não são nem euro, na verdade. Eu acho que é a moeda antiga, não sei qual era, mas parece ser bem antigo mesmo. Mas o que eu tava falando, sobre o chão. Você pode ver que a gente não tá tomando muito cuidado com o chão, porque eu acho que a nossa ideia é tirar esse chão ou colocar algum por cima, né? Colocar aquele piso flutuante, que eu acho que chamam aqui em Portugal. Porque tem algumas partes, galera, não dá pra ver no vídeo, mas tem umas partes que elas estão bem quebradinhas, tem outras partes que ela tá um pouco mais alta, então eu acho que vai facilitar o processo se a gente deixar esse como tá. Nem vou tentar recuperar, eu acho que vai ser uma dor de cabeça, eu não vou encontrar outro piso parecido pra colocar onde não tem, enfim, eu acho que vai ser um estresse meio que à toa. Um piso flutuante eu vou colocar por cima, vai ser muito mais fácil, talvez eu vou gastar um pouquinho mais, mas eu acho que vai ficar bem bonito. E agora eu vou começar a falar sobre basicamente como é que a gente estava fazendo isso, tá vendo? Eu pego uma ferramentazinha que é como se fosse sei lá, um lápis, vamos dizer assim, de ferro, não sei se isso é ferro, mas aí eu encaixo essa ferramenta e vou dando marteladinhas assim até ela entrar. Quando ela entra, eu dou uma puxada e aí ele se solta da parede. Também tem algumas partes que tem um prego. E aí esse prego a gente toma cuidado, claro, vocês podem perceber que a gente está de luva, máscara e óculos. E aí a gente tira o prego com o martelo mesmo. Eu dou uma forçada assim contra a parede e aí sai tudo. É bem fácil, meninas, se vocês quiserem fazer. Talvez tenha outra maneira de fazer, um pouco mais fácil, mas foi essa que a gente viu e funcionou bastante. Vocês podem ver como estava detonado, né? Porque ele tá se desfazendo, esse rodapé. Tava muito ruim. Gente, mandando a real pra vocês, cara, a obra, cada vez mais eu vejo que o vídeo da galera falando que é cansativo, é estressante, e é mesmo. Ainda mais que eu e Yuri, ele é o tipo de pessoa que planeja tudo. E eu sou muito executora, não sei como é que vocês são, já me contem aí. Mas eu sou o tipo de pessoa que, tipo assim, eu prefiro que você fale o que eu tenho que fazer e eu vou lá e faço.
Eu odeio ficar, ai, que tem que fazer isso, e pra isso tem que comprar. Ai, gente, eu sou muito assim, vamos lá, vamos fazer logo. Eu odeio planejar, só que, cara, obra você tem que planejar. Por exemplo, se a gente não planeja o que a gente tem que fazer no teto, a gente pode fazer e depois ter que refazer o processo, eu sei disso. Mas, nossa, é tão estressante, porque ele quer o tempo inteiro ficar planejando as coisas, e vendo vídeo, e vendo mais vídeo, e eu vejo um e já falo, tá, já sei fazer, vamos fazer. Mas não é assim, eu sei que não é assim, mas, gente, eu não consigo. Então, assim, é difícil, viu? É muito, não vou romantizar, não. A gente sempre rola um estresse, mas a gente tenta lembrar que isso é vai rolar estresse, e a gente já sabia que isso ia acontecer, eu mostrando a moeda pra vocês aí, e que tá tudo bem. A gente tenta se entender no final das contas, e é isso. Vou mostrar pra vocês que a gente também tirou esse armário ali da cozinha, porque não acho que a gente vai reaproveitar, inclusive se alguém for da guarda e quiser esse armário aí, acho que ele ainda tá bom, dá pra reformar, pode falar que a gente doa sem problema, a gente ia até botar no lixo essa semana. Tiramos esse armário, vamos tirar o outro e começamos a pensar o que a gente conseguia fazer hoje ainda, que a gente já estava bem cansado, porque a gente lixou muita parede naquele dia, a gente tirou os rodapés, que é muito cansativo, a gente estava pensando se a gente tiraria a lareira ou não, e isso está sendo um problema bem sério. Existem algumas partes da parede, como você pode ver aí, que elas estão um pouco mais elevadas que outras. Então, a gente está tirando para quando passar a argamassa, a gente conseguir ficar tudo uniforme, não ficar uma parte da parede maior que a outra. Só que, assim, é muito ruim, porque parece, não sei, mas ao nosso ver parece que tacaram a massa, assim, e foram tacando em um lugar e no outro não, assim, e tá totalmente desnivelada a parede. E eu sei que quando a gente passar a argamassa, se a gente não cuidar desse desnivelamento, vai ficar parecendo, né, que não tá uniforme, vamos dizer assim. E nessa parte a gente começou a pensar se seria uma boa tentar tirar a lareira. Eu não queria tirar, gente, pra ser bem sincera, eu fico muito nesse meio termo de tiro ou não tiro. Só que o problema é que a cozinha é muito, muito pequena. Então, se a gente não tirar essa lareira dali, a gente não faz a menor ideia como vai encaixar uma geladeira ali. Se a gente fosse tirar essa parede que liga a sala à cozinha, eu não iria tirar. Só que o problema é que não queremos tirar uma parede assim do nada. Então, como a gente não quer tirar, a gente está pensando sim em tirar a lareira, porque vai ser muito ruim, ela já é muito pequena e a lareira, infelizmente, ocupa muito espaço. E é um espaço que a gente não pode perder. A gente começou a tentar tirar na mão, só que, cara, a gente desistiu da ideia logo em seguida, porque ela é muito grossa, assim, é uma camada muito extensa. Depois vocês vão ver no vídeo que o Yuri pega uma furadeira e ele vai tentar ver qual é o tamanho vamos dizer assim, da profundidade da lareira. E tem muita coisa. Então a gente viu que na mão não seria uma possibilidade. Por isso, inclusive, a gente já comprou uma perfuradeira para a próxima semana. Se a gente realmente for quebrar essa lareira, a gente quebrar com a perfuradeira mesmo, porque seria praticamente impossível a gente tirar isso na mão. Ia demorar muito tempo. Então, a gente abortou essa missão. E aí, fomos pro telhado. Não sei se a gente já mostrou com mais detalhes aqui para vocês o telhado, mas a parte das telhas, a gente acha que tá num bom estado. O problema são essas madeiras. Vocês podem ver que essa madeira, além de ela estar com apoio aqui no meio, né, do teto, ela também tá com arames ao longo. E essas madeiras, elas já estão, tá vendo? Ela tá com um cortado, vamos dizer assim, muito grande. Então, a gente está preocupado. Por quê? A nossa ideia inicial era colocar lã de vidro e depois botar o drywall. O problema é, a gente está pensando, se a gente colocar o teto, né, colocar o drywall e depois a gente começar a ter problema com essas madeiras, vai ser um trabalho que a gente vai ter que fazer o retrabalho depois. Então, a gente está pensando em dar uma tratada nessa madeira, tá vendo? Ela tá bem cortada já no meio. O que a gente fez? A gente viu na internet que tem uma cola que você usa para colar madeira, e aí você coloca como se fosse um parafuso, e essa cola no parafuso e coloca na madeira. E aí esse parafuso, ele dá uma aguentada maior, ele evita que ela rache mais ainda. Mas, além disso, o que a gente está planejando fazer? A gente está planejando colocar embaixo dessa madeira, literalmente embaixo, não, na verdade do lado, ao lado dessas madeiras que estão mais ruinzinhas, a gente está planejando em colocar outra madeira.
para o telhado não ficar só apoiado em uma madeira, no caso, ficar com duas. A gente já viu outras pessoas que fizeram isso e basicamente deu certo. Então, a gente colocaria outra madeira dessa grandona, a gente colocaria outra do lado. Então, ó, colocaria outra do lado dessa, outra do lado dessa. Vai dar trabalho, vai ter que quebrar a parede, mas eu acho que vai ser um trabalho para a gente não ter dor de cabeça no futuro. E aí, depois que a gente comprar essas madeiras, colocar a nova madeira, aí sim a gente vai começar a trabalhar nesse teto. Então, se vocês tiverem outras sugestões, inclusive, coloca aí, pelo amor de Deus, nos comentários, porque isso tá incomodando um pouco a gente tá com medo de ter problema depois. A telha, a gente acha que tá num bom estado, porque disseram pra gente que, sei lá, não tem acho que nem 8 anos que colocaram novas telhas, mas a gente também não sabe, né? Aparentemente, não tem nada quebrado, não tem infiltração na casa, não chove dentro, então a gente acha que elas estão num bom estado. Então, a gente estava pensando o que a gente poderia fazer, estava conversando, para ver o que seria uma melhor opção. Gente, atualizações sobre a casa. Primeiro, já conseguimos colocar luz na casa e água. Lembrando que luz, a gente fez um contrato e água também. Se eu não me engano, a luz demorou um pouquinho mais. A luz deve ter demorado, não sei, talvez uma semana. E a água não demorou nem 3, 4 dias para alguém, um técnico, ir lá e instalar o hidrômetro. É hidrômetro, eu acho que se fala. Mas enfim, então já temos luz e água. Aí o que a gente fez? Quando a gente chegou na casa, vocês viram no vídeo, quando a gente chegou, a gente queria ver se todos os canos estavam de fato funcionando. Pra gente conseguir ver se precisaria fazer de novo a canalização da casa. Só que quando a gente abriu a água, cara, os canos não estavam conectados direito, então foi água pra tudo quanto é lado na casa, foi um caos. Então não conseguimos ver se toda a canalização tá certinho. A parte elétrica a gente contratou uma pessoa. Então a gente contratou uma pessoa lá da guarda, inclusive. O cara é muito, muito gente boa. Ele vai fazer o orçamento pra gente certinho, também vou trazer aqui. O primeiro orçamento que ele fez, ele não tinha ido na casa. A gente tinha uma noção do que a gente queria, então a gente passou, ele tinha passado pra gente que ia ficar uns 700 euros sem o IVA. Mas como ontem ele foi na casa e viu tudo certinho, que jeito que a gente iria, quantas tomadas a gente iria querer, provavelmente esse valor vai mudar. Até porque a gente descobriu que em Portugal tinha uma lei que precisaria colocar o contador do lado de fora da casa, mas agora não tem mais essa lei. Então o contador não precisa estar do lado de fora da casa. Porém, então, talvez iria ficar mais barato o projeto, mas em compensação tem que fazer o terra. E ele não tinha feito orçamento para fazer o terra, então ele vai ter que ver onde vai fazer o terra. Enfim, um rolê um pouquinho louco. Mas quando a gente tiver um valor em si, a gente traz aqui também. Então, eu vou falar algumas coisas que a gente comprou já e vou atualizar quanto que a gente já gastou então até agora na obra. Enfim, eu acho que até agora, eu vou colocar aqui na tela porque eu não lembro de cabeça tudo, mas eu acho que a gente deve ter gastado em torno de uns 1.200 euros nessa obra até agora. Sem contar que a parte elétrica a gente não pagou, enfim, esse processo todo. Mas só de coisas para começar a fazer a obra, a gente gastou uns 1.200 reais. Enfim, vou atualizando tudo aqui para vocês terem uma noção de quanto a gente vai gastar. A gente não sabe também. Às vezes a gente faz uma coisa, a gente pensa numa coisa e daí já muda porque a gente viu que vai precisar fazer outra coisa primeiro. Gente, isso é muito bizarro. A gente começa num projeto e às vezes já muda, pensa em fazer outra coisa e já muda totalmente o planejamento. A gente ia colocar drywall na parte do telhado, depois desistiu de colocar drywall, enfim. É sobre isso e tá tudo bem. Espero que vocês estejam gostando de acompanhar. Semana que vem a gente vai conseguir avançar bastante com todas essas ferramentas. A gente vai na Leroy Merlin no sábado, né? Eu sei que aqui vocês não fazem na Leroy Merlin, eu acho que ele errou Merlin, não sei. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado e um beijo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Qualquer sugestão, coloca nos comentários também. E não esquece de dar um like nesse vídeo e seguir a gente aí pra você conseguir acompanhar de pertinho. Sem contar que me segue lá no Instagram, que eu atualizo vocês literalmente em tempo real do que acontece. Um beijo, até o próximo vídeo.